Todas as minhas entradas pro card principal do UFC Imavov contra Borralho que rola nesse final de semana. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Contragolpe. Eu sou o André e vou trazer para vocês as minhas entradas de aposta ou expectativa de entradas pro UFC que rola nesse final de semana. O UFC que tem Imavov contra Borralho na luta principal. Lembrando para vocês que esse UFC França começa mais cedo, 1h da tarde, já começa o card preliminar, então fica ligado para não perder o evento, o horário é diferente, certo? Vamos analisar as lutas do card principal, preliminar, já analisei, tem um link, só você clicar aqui e assistir lá o que tem as minhas expectativas de entradas para o card preliminar. Vamos pro principal então, começando com luta de brasileiro, a gente tem Patrício Pitbull, que vai enfrentar o Lozen Keita. Uma luta assim, que não faz muito sentido do ponto de vista da carreira do Pitbull, né? Pitbull é um atleta que chegou no UFC aí com um hype muito grande, mas chegou com uma idade mais avançada, chegou atrasado, poderia ter feito essa migração antes, tá? No UFC ele começou com uma luta em que ele perdeu, numa segunda luta ele acabou vencendo, entrou entre os ranqueados, mas aí dão pra ele um estreante que tá chegando agora no UFC, muito mais jovem, mais forte. Assim, não faz muito sentido, parece que estão tentando utilizar aí o Pitbull de escada, mas o Pitbull precisa vencer esta luta e precisa vencer bem, porque ele tem que dizer pra você, olha só, eu preciso de ranqueados, esses garotos não dá pra mim não, tem que atropelar. Vamos ver se ele consegue esse resultado, tá? Pra mim o Pitbull é bem mais lutador, o Keita vai ter que fazer um corte de peso que ele não tá acostumado pra lutar aí contra o Pitbull. Ele que tá descendo de categoria, é um atleta que tem uma parte física muito avantajada e pode nocautear, tá? O queixo do Pitbull, a gente sabe, em alguns momentos já falharam aí, ele fez uma cirurgia pra tentar melhorar uma acessibilidade que ele tava tendo, por conta de uma pressão de um nervo. Melhorou um pouco, mas a idade também chega, então tem outros fatores que acabam prejudicando o Pitbull de qualquer maneira. O Pitbull tem 38 anos, enquanto o Keita tem 27, tá? 11 anos de diferença. O Pitbull, ele mudou um pouco a estratégia dele da primeira luta para a segunda luta. Primeira luta ele enfrentou o Yair Rodrigues, ele basicamente não usou jogo de queda, quis trocar contra o Yair Rodrigues, e todo mundo sabe que o ponto fraco do Yair Rodrigues é no chão. O Yair Rodrigues tem uma defesa de queda péssima e o Pitbull não explorou isso. Na segunda luta dele contra o Dan Ige, ele já fez isso, ele buscou mais que o dobro das quedas que ele buscou na luta contra o Yair e saiu com a vitória. Eu acho que nessa luta aí contra o Keita, o que o Pitbull precisa fazer é um jogo estratégico, tá? Ele não tá numa fase da carreira em que ele pode sair trocando soco com um cara 11 anos mais novo e esperar que isso vai funcionar pra ele, principalmente porque ele tá lutando numa frequência muito alta. Em pouquíssimo tempo que o Pitbull enfrentou o Dan Ige. Então assim, pra mim, ele tem que fazer uma luta estratégica pra ele sofrer o mínimo de dano e sair com a vitória o mais rápido possível. Então, acho que o Pitbull vai tentar derrubar e vai tentar finalizar o Keita, que é uma fragilidade que a gente tem ali no jogo do Keita, tá? Então assim, vou de Pitbull nessa luta, acho ele mais lutador. Acho que ele consegue finalizar ali pelo segundo round. Primeiro round, o Keita é um atleta muito forte, vai estar fazendo muita força, defendendo queda, arrumando um jeito de levantar, mas pode ser que o Pitbull consiga finalizar até no primeiro, tá? Então assim, se ele for buscar essa estratégia mesmo, que é a minha leitura do que ele vai fazer, tá? Então eu vou apostar em Pitbull finalizando no primeiro round. Eu falei segundo, não, vou de primeiro round, tá? Pode ser primeiro ou segundo, de qualquer maneira eu acho que não vale a pena você ficar se arriscando em que round a luta vai acabar, tá? Então eu vou em vitória seca do Pitbull, que é zebra para esse combate, e como zebra já tá com uma ótima odd, tá? O Keita tá com uma odd de 1.45, então ir a favor do Pitbull aí é uma boa ideia. Axel Sola, que vai enfrentar o Riz Maki. Essa é uma luta aí que o Sola pode buscar um jogo de queda, mas ele é um atleta bem pouco experimentado, tá? Vai enfrentar o Maki tem números um pouco mais sólidos dentro do UFC e tem um poder de nocaute que é bem considerável, tá? Na minha opinião, o Maki, se mantiver o jogo em pé, sai com uma vitória por nocaute e ele é mais uma zebra que eu vou nessa noite, tá? Eu vou de Maki nocauteando no segundo round, tá? Essa é a minha aposta pro combate. Tem uma chance de luta por decisão a favor do Sola, principalmente se ele conseguir implementar um jogo de queda e o Maki não tiver ferramenta para sair do solo. Desculpa aí o trocadilho, tá? Se o Axel levar pro solo e conseguir manter a luta lá, eu acho que o Maki fica com problemas. Mas se o Maki conseguir se levantar, ele tem tudo para conseguir nocautear ali o Sola pelo segundo round. Então minha aposta vai em vitória seca do Maki, já que ele já é zebra, tá? Só por ser zebra já tá com uma boa odd. O Axel tá com odd 1.67 no momento da gravação desse vídeo, então vou apenas vitória seca do Maki. Bolashi Oki vai enfrentar o Mason Jones. Essa luta aí eu acho que o Mason Jones vai fazer o seu jogo de queda, fala mais alto, e na minha opinião deve sair com a vitória, tá? Eu entro com o Jones para vencer esse combate por decisão, tendo possibilidade de finalização pro lado do Jones ou possibilidade de nocaute pro lado do Oki,
se ele conseguir encontrar uma mão antes do Jones conseguir quedá-lo, tá? Eu vou pro palpitão de Jones por decisão. Para apostas, eu vou vitória seca do Jones, não vou colocar por round, porque tem opção de via rápida para os dois lados, não acho que vale a pena arriscar. Vou apenas vitória do Jones, que está com uma odd 1.68, já é uma ótima odd. Modestas Bukauskas vai enfrentar Paul Craig. Essa é uma luta que, assim, crianças não façam isso em casa, tá? É muito risco que eu vou fazer, tá? Porque a lógica é que o Bukauskas vai conseguir se manter em pé, porque o Craig queda muito mal, tá? E se ele se mantiver em pé, ou ele ganha a decisão do Craig, ou ele pode até nocautear o Craig, tá? Isso aqui a lógica diz. Mas o Craig, ele tem mudado sua postura e tem buscado cada vez mais quedas, tá? O Bukauskas nunca enfrentou um atleta que tenta 6 quedas no único round, coisa que o Craig vem buscando nos seus últimos combates, tá? Então, por que o Bukauskas tem uma boa defesa de queda, mas ele tem uma boa defesa de queda contra atletas que buscam quedas esparsas? 1, 2, 3 quedas numa luta, não 6 quedas num round. Acho que o Bukauskas vai acabar tendo problema. E o Craig é muito bom no jiu-jitsu, basta uma queda dele para ele conseguir finalizar o Bukauskas. Então eu vou na zebra, tá? É uma zebra extremamente arriscada. Eu vou de Paul Craig finalizando no primeiro round, tá? Essa é a minha aposta pro palpitão. Não sei se eu vou me dar bem, mas é minha aposta. As odds estão um hiperfavoritismo para o Bukauskas, tá? Ele tá com uma odd 1.30 no momento da gravação desse vídeo. E eu vou entrar lei Bukauskas no primeiro round, tá? Se o primeiro round acabar com o Craig não conseguindo quedar, o Bukauskas defendendo bem as quedas e trocando bem em pé, eu posso dar um cash out no final do segundo round, assumir ali o prejuízo que eu tomei nessa variação de odds para não tomar full head, tá? E é vida que segue, mas eu acho que tem a chance sim do Paul Craig conseguir a finalização no primeiro round e essa ser uma boa zebra. Fiquem de olho, mas analisem para ver se a análise de vocês batem com a minha, porque essa é uma zebra muito arriscada. Benoit Saint-Denis contra Maurice Ruff. Cara, o Ruff, ele é um atleta que tem um jogo de trocação fora do comum, tá? Mas a gente não viu o Ruff defendendo queda, tá? E tenha certeza, o Benoit Saint-Denis vai vir o atleta do Daguestão. Vai raspar o bigode e deixar só a barba. O cara vai vir para derrubar o Ruff o tempo inteiro, tá? E vamos ver como é que o Ruff se comporta assim. Se forem ficar no jogo de trocação, não tenho dúvida que o Ruff é muito superior, tá? Mas existe um risco grande do Ruff ser quedado e ter dificuldades, tá? Principalmente no primeiro round, porque vai ser um round em que o Saint-Denis vai ter mais fôlego, né? Ele é um atleta que é famoso por ficar cansado do segundo round pra frente, mas no primeiro round é bem capaz dele ter bastante fôlego e ele ganhar o primeiro round, tá? Ele ganhar o primeiro round. A odd tá a favor do Ruff, tá 1.45. Se você confia na vitória do Ruff, você pode colocar direto essa odd, já tá na odd 1.45, tá na odd limite, tá? Mas eu acho que o Benoit Saint-Denis vai buscar um jogo de queda insano no primeiro round, tá? Ele até tá lutando em casa, vai estar torcendo do lado dele, ele vai estar empolgado. Ele vai conseguir quedas, vai ganhar o primeiro round e essa odd do Ruff vai subir, tá? E aí, a partir do segundo round, o Benoit Saint-Denis tende a cansar e o Ruff tende a nocautear. Então o que eu vou fazer? Eu vou lay Ruff no primeiro round. Entro contra o Ruff no primeiro round. Na expectativa que o Saint-Denis consiga buscar queda, que ele consiga controlar o Ruff no solo e que no segundo round o Saint-Denis cansado, aí eu dou um cash out no final do primeiro round e entro back Ruff a partir do segundo round, porque eu acho que aí o Ruff vai conseguir um nocaute e vai encerrar a fatura. Essa é a minha expectativa para essa luta. Se você não está confortável em fazer esse lay Ruff, que você acha que o Ruff, por exemplo, pode nocautear no primeiro round, a odd 1.45 é uma odd que dá para aceitar você entrar direto no primeiro round. Back Ruff 1.45 é uma odd boa, não é tão boa quanto esse método que eu tô sugerindo, que se rolar mesmo desse jeito, você faz 2 greens, tá? Tem o risco de você tomar um head, porque o Ruff pode nocautear no primeiro round. Mas eu acho que isso tem menos chance de acontecer. Mais provável que o Saint-Denis controle a luta no primeiro round e aí você tenha essa variação aí para se dar bem 2 vezes na mesma luta. Avalie o que é mais seguro para o seu ponto de vista. Luta principal, a gente tem aí o Nassourdine Imavov vai enfrentar o Caio Borralho. O Imavov lutou contra o Israel Adesanya, lutou contra o Sean Strickland, atletas que o Caio ainda não enfrentou. Os dois enfrentaram o Cannonier, né? Fora esses dois nomes que eu citei primeiro, né? O Adesanya e o Strickland, o que o Borralho enfrentou e o que o Imavov enfrentou são mais ou menos do mesmo nível. Então, tem uma vantagem em nível de competição ali para o Imavov e ele conseguiu lutar bem contra esses caras, tá?
Mas eu acho que o casamento de luta aí não favorece o Imavov. Eu acho que o Borralho, ele é um atleta que, dependendo do adversário, ele adota um estilo ou outro, tá? O Borralho, ele já lutou contra atletas em que ele favoreceu a trocação, ele não buscou queda, ficou trocação o tempo inteiro. Eu acho que essa não é uma boa estratégia contra o Imavov. Acho que o Borralho, ele tá numa posição que, vencendo esse combate, vencendo por uma finalização no primeiro round, vencendo por um nocaute no primeiro round, ou vencendo por uma decisão dominante, usando várias quedas, de qualquer maneira, ele tá na cara do gol para disputar o cinturão. Ele já foi, inclusive, o atleta reserva da última disputa do cinturão. Então, assim, não precisa dar show. Ele precisa apenas de uma vitória, tá? Diferente do que eu falei, por exemplo, do Pitbull lá no início do vídeo, né? O Pitbull estão dando para ele um estreante. Cara, o Pitbull precisa vencer esse estreante com atropelo para mostrar para você que estreante não é adversário para ele. Que tem que dar para ele cara ranqueado que ele quer. Ele quer comer mais carne, quer mais substância. Agora, a situação do Borralho é totalmente diferente, tá? O Borralho foi reserva da luta pro cinturão. Se ele ganha o Imavov, que está extremamente bem ranqueado, ele já se coloca como o próximo desafiante. Então, assim, eu acho que é uma luta interessante pro Borralho buscar o jogo de queda, tá? Eu acho que não é... A galera não curte tanto, não dá tanto... O público não avalia tão bem assim, mas eu acho que o Borralho pode quedar, inclusive pode arrumar uma vitória por finalização. Ele é bem agressivo no jogo de grappling, tá? A minha aposta pra essa luta aí é Borralho vencendo na decisão, porque o Imavov é um cara muito duro, tá? Se o Imavov defender as quedas, ele pode sair com a vitória por decisão. O Caio pode finalizar e o Imavov pode nocautear tardiamente. Acho que a partir do segundo round, dependendo do fôlego dos dois atletas, a gente pode ter essas vias rápidas aparecendo. Principalmente porque o Caio cortou peso, né? Como eu falei já algumas vezes, ele foi reserva da luta anterior. Então, assim, tem pouquíssimo tempo que ele cortou peso e tá cortando peso de novo. Então, isso pode dificultar um pouquinho a vida do Caio ali, certo? Mas eu ainda acho que mantendo o jogo de queda, mantendo uma boa estratégia, ele sai vitorioso. Pra mim, dá Caio nessa luta, a odd dele tá 1,74. Eu acho uma ótima odd para você entrar back Caio, tá? Acho que dá para você colocar mais do que um round e meio, segundo round começa, e até mais do que 2 rounds e meio. Mais do que isso, eu acho que o risco começa a não compensar, porque os caras podem estar cansados e pode ter um nocaute do lado do Imavov ou uma finalização do lado do Borralho. Então eu não entraria mais do que 2 rounds e meio, tá? Acho que até ali, até a metade da luta, a luta vai com tranquilidade. Então, vou Caio vencendo aí a luta na decisão. Falei do card preliminar lá no outro vídeo, vou deixar, aliás, é aqui em cima, não, aqui em cima sempre tô errado. É aqui, agora sim. É aqui em cima, você pode clicar aqui no izinho e ir lá assistir o vídeo do card preliminar, tá? Espero que você faça green, se você fizer green, eu também fiz green. A gente se vê na próxima, um abraço e até mais.